Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACIEG Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz e aqui é o local próprio, específico para os grandes debates, as grandes discussões, onde nós temos a oportunidade de ouvir pessoas que estão fazendo a diferença aí na economia goiana, e hoje não vai ser diferente, viu, Fernanda? Não mesmo, estamos recebendo aqui, gente, Fabrício Marques. Ele é presidente do Grupo Centro-Oeste, GCO. Esse homem é um fenômeno. A gente vai contar um pouco da história dele, da trajetória profissional dele e onde ele chegou hoje, né? Isso justifica o fato de você estar aqui. Tem muitos empresários que nos assistem, que nos ouvem, para aprender, para se inspirar. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado, Márcio, pelo convite. E aqui é uma satisfação enorme estar aqui passando um pouco da nossa história, né? Da nossa, como diz, da nossa luta, né? Que eu até brinco muito, falo que o empresário no Brasil, você entrega um avião desmontado para ele em cima de uma serra, de um pão de açúcar, joga ele de queda livre, com o avião desmontado, ele tem que montar o avião, abastecer o avião e sair pilotando. Adorei a analogia, viu? É mais ou menos desse jeito o empresário. Ô Fabrício, quando eu digo que a sua história é muito interessante, porque hoje você é presidente de um grupo que reúne aí hotéis, shoppings, e-commerce, tudo ali na região da 44, mas você começou a sua vida como feirante. Como camelô. E quando eu comecei como camelô, eu não tinha muita opção, né? Meu pai era motorista de ônibus, então assim, minha opção era querer ficar rico, minha vontade era querer ficar rico, então eu tinha de, como diz, né? Se virar, né? E eu aprendi um negócio desde novo, falei, cara, só vou ganhar dinheiro com trabalho, né? E comecei, pulando algumas etapas da infância, comecei como camelô na feira hippie. Com que idade? Eu tinha mais ou menos, são 27 anos atrás, hoje eu estou com 49, então eu estava com 49 para 27, dá o 2, eu estava mais ou menos aí com seus, acho que 28, Nós né? somos todo mundo ruim de conta, para não fazer essa conta rápida aqui, todo mundo, eu vou pôr 20, no papel, 27 49 menos 49, 27, 22. Eu estava com 22 anos. Comecei lá na feira, E quando eu comecei na feira foi bem interessante porque eu fazia sandália rasteirinha, aquela sandalinha bem que as mulheres usam rasteirinha. E eu comprava lá em Campinas e solava, né, em casa, né? Eu mesmo era o meu solador, eu fazia tudo. Eu comprava, fazia o cabedal, né? Solava, prensava, balava, levava para feira. E lá eu tinha muita dificuldade porque eu ficava assim naquele sol, debaixo daquela lona, e a feira tinha acabado de sair da Goiás, né? Que antigamente era na Goiás, lá em cima. E ela começou como feira hippie mesmo, que era só hippie, né? Depois ela desceu para a Praça do Trabalhador, se tornou a maior feira da América Latina, né? Ela chegou a ter 12, 10 mil expositores. E o interessante dela é que ela montava no sábado e montava no domingo e desmontava no domingo mesmo, né? Então ficou uma das maiores feiras do mundo que montava e desmontava num dia. Imagina, você com 10 mil concorrentes, você vender ali para 10 e sobressair entre 10 mil concorrentes, não é fácil. Eu não digo concorrente, mas eu digo empreendedores, né? Mas isso era muito difícil. Teve um dia que, vou pular um pouco as etapas para ser mais breve, teve um dia que eu passei uma dificuldade, eu tinha uma Kombi 69, essa Kombi. Minha Kombi era a única Kombi em Goiânia que tinha ar-condicionado ecológico. Porque só tinha aquele ar quando chovia, né? Porque o suai da Kombi era podre, e subia aquele arzinho gelado quando chovia, né? Jesus, eu faço muitas coisas. As pessoas falam, mas como é que é ar-condicionado ecológico, né? Como é que é isso? E só refrescava quando chovia. Mas eu tinha um ar-condicionado ecológico. Mas o que foi interessante? Eu tinha essa Kombi e eu pegava aquelas caixas de ovo e eu punha aquelas rasteirinhas dentro daquelas caixas de ovo. Eu punha 60 rasteirinhas ali dentro. E era pesada, rapaz. Aí eu peguei, nesse dia, eu enchi a minha banca, eu tinha 2 banquinhas ali, e enchi ela de calçado e tentando vender, deu 1h da tarde, não tinha vendido nada. E ali tinha o Aris, que estava acabando de sair ali da 44, ali tinha um Café Cairo, ali tinha o depósito do Avon, ali tinha a marcenaria, maçonaria Aurora, ali tinha aquela empresa de grãos, eu até comprei a empresa de grão depois e comprei a maçonaria. Tinha Cotril, né? Tinha a Govesa, tinha as concessionárias. Então ali era um polo de galpões, né? E a rodoviária estava acabando de ser concretizada na parte de rodoviária e comércio, né? Que ela tinha saído de Campinas, mas ela já estava virando rodoviária e comércio.
E achei interessante que nesse dia eu não vendi nada, eu fui... Vou falar só um pouco da dificuldade para o cara saber que o empresário tanto que é difícil. E aí eu saí, não tinha vendido nada, não tinha almoçado. E aí eu falei assim, gente do céu, vou carregar a Kombi, né, carro? E eu carregava com cuidado, porque a Kombi Suai da Kombi era podre, e era uma Kombi 69, e eu punha ela em cima da Praça do Trabalhador. Só que a traseira dela ficava pro rumo da 44, com os galpões de lá, que atravessava as duas pistas ali, né? E eu enchi ela, quando eu enchi ela, aí o pneu estava furado. Eu falei, nossa senhora, depois que eu enchi, agora tem que descarregar tudo de novo. Eram umas 18 caixas, né? Pesado. Eu falei, meu Deus do céu, não tinha almoçado. Eu falei assim, não, sabe de uma coisa? Vou pegar o macaco e vou tentar levantar assim mesmo. Quando eu fui pegar o macaco, eu peguei o step também furado. Mas parece que é assim, tudo no mesmo dia, sabe? E aí, rapaz, eu falei, vou tentar assim mesmo, vou rodar que senão é murcho mesmo aqui. E quando eu empurrei o macaco entrou pra dentro do soalho. Nossa. Tudo um dia. Aí eu falei assim, rapaz, hoje não é meu dia. Mas parece que aquele dia foi um sinal. Porque quando eu olhei assim, fui mexer com o pneu aqui, eu olhei pra frente e vi do lado de uma distribuidora que chamava Avon, o Rivas da Quick tinha um galpão ali e a distribuição da Avon era ali. E do lado tinha uma empresa chamada Cachoeirinha, a empresa de água. Eles engarrafavam água com gás. Aí eu falei assim, era esquina. Eu olhei assim e falei assim, sabe quando tem aquela miragem? Você fala assim, nossa, eu recebi uma miragem, eu tenho uma miragem aqui, vai dar certo. Deus cochichou no meu ouvido. Falou no meu ouvido. Aí eu percebi e falei assim, cara, já pensou se a gente montasse a minha loja do outro lado de lá, mas com vidro, com banheiro? Meu sonho é ter uma vitrine, né? Porque quando eu fabricava sandália, isso é bem importante para o empresário que está começando a entender isso. Quando eu comecei a fabricar, eu aprendi um negócio que eu nunca esqueci. Eu não inventava roda. Eu copiava quem estava indo bem. Então eu sempre copiei Arezzo, eu copiava Azaleia, eu copiava as grandes marcas para jogar no popular. E eu comprava aquelas revistas de fora, aquelas revistas francesas, italianas, americanas. Então, mesmo eu sendo camelô, eu já tinha uma visão que eu tinha de copiar quem estava indo bem, né? Então eu comprava essas revistas, ela vinha e eu sempre copiava, mesmo fazendo um produto popular C&D, eu copiava sempre essas revistas. Porque não tinha internet, não tinha essa situação. E o que eu fazia? Eu pegava a revista, quando aqui era verão, lá já era inverno, nos Estados Unidos, na Itália, né, onde nasce a moda, né? Na Espanha. Só que eu antecipava a minha moda, eu sempre saía na frente, eu vendia muito bem. E nesse dia eu não tinha vendido bem. Mas aí, o que é de fato que aconteceu? Quando eu olhei aqui lá de frente, eu falei, cara, nossa, que sonho. Eu não tinha dinheiro. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Para falar que eu não tinha dinheiro, eu tinha 5 mil reais de capital de giro, né? Aí eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar meus vizinhos de banca, que eu chamando meus vizinhos de banca, nós vamos, cada um monta a sua loja, a gente aluga aquele espaço e é um sonho, né? E sonho concretiza, viu? Se você jogar no ar e falar assim, não, eu vou conseguir, Deus me dá a prosperidade que eu estou precisando, me dá abundância, me dá, como se diz, sabedoria para isso aconteça. Eu pedi, cara. Só caiu o seguinte, falei, não, vou chamar meus vizinhos de banca para, né, cada um pegar uma loja, fazer uma loja, nós divide o aluguel, cada um faz sua loja, organizadinho com vitrine, né? E na outro domingo eu vim empolgado pra feira. Nossa, estava empolgado. Cheguei nos meus vizinhos, falei, cara, eu tenho que falar com vocês depois. Eu acabar a feira, vamos conversar, tem um negócio sério para nós conversar. Aí eles ficaram ansiosos, né? Tudo aquela visão que você teve ali naquele momento, com os 2 pneus furados, a Kombi carregada. Tudo tem um propósito, né? O microfone dele tá ok ali? Só porque tá virado pro outro lado. Isso, posiciona. Ótimo, ficou bom agora. E aí, o que acontece? Quando eu chamei eles para fazer essa reunião, dos 10 que foram lá, a gente fez a reunião. Eu falei, gente, ó, de frente à feira aqui tem um espaço ali, que é essa esquina onde é a Cachoeirinha. O cara tá lá há muitos anos, mas vamos ver o que ele quer para sair dali. Vamos fazer uma proposta, juntando nós aqui, a gente consegue fazer, cada um faz sua lojinha, nós faz uma galeria. Em frente à feira, em frente à rodoviária, aqui para os ônibus, tem tudo para dar certo. Só que o seguinte, o problema do brasileiro é o seguinte, ele não acredita, já viu? Quando você sai na frente, já viu quando você sai na frente para você, de vez de você, aquela velha história, né? Quando você está doente é melhor remediar, não é remediar que eles falam, né? Prevenir que remediar. E do que remediar. Quem sai na frente bebe água limpa, né? Eu falei, vamos fazer isso.
E os caras falaram, não vou não, meu cliente vem aqui na porta, eu pago R$ 123 por ano para a prefeitura, eu não tenho interesse não. Comodismo, desconfiança. É o que passa na cabeça do cara. Coragem e persistência que o empresário tem que ter. Eles não tiveram, né? Uhum. E aí, coincidentemente, eu falei assim, tá bom, eu vou embora. E, cara, eu fui igual sutiã de minhoca para casa, caído. Pensa num homem que tava triste. Fui embora, falei assim, mas não é possível esses caras... Porque você tem um negócio, o empresário, tem alguns empresários que eles já nascem com esse dom. Tem cara que enxerga 1.000 metros, tem cara que enxerga 10.000 metros, tem cara que enxerga... E assim por em diante, né? Eu tava enxergando um futuro ali na 44. E aí eu falei assim, então tá bom, eu vou embora. E fui embora. Mas na outra semana eu fiquei pensando, rapaz, eu vou lá naquele lugar lá. E fui lá e conversei com o dono. O cara falou, não, aqui eu não saio daqui não, tem muitos anos que eu tô aqui. Eu vendo água com gás, eu engarrafo a água pra Goiânia toda aqui. Eu não tenho interesse em sair daqui não. Mas eu peguei o telefone dele e fiquei persistindo. Tô amigo do cara, ia lá, visitava ele. Um dia eu falei pra ele, ó, o dia que você resolver sair, você me liga, que eu vou ser o primeiro a pegar esse espaço aqui, eu até mesmo de comprar. Aí beleza, passou uns 6 meses. Ele me ligou, falou... Segura essa ligação. Fique Goiás, vem aí, Márcio. Fernanda, a FIC Goiás é o maior evento do setor produtivo goiano. Vai reunir a indústria, o comércio, as cooperativas, as micro e pequenos empreendedores. Juntou 6 grandes instituições, FACIEG, FIEG, FEComércio, OCB, SEBRAE e Fórum Goiano de Habitação. Vai acontecer aqui em Goiânia, no Centro de Convenções, do dia 29 de outubro até o dia 1º de novembro. Você imagina a sua empresa tendo a oportunidade de ter acesso a milhares de consumidores, fora toda a rede de relacionamento que você vai construir, sua empresa não pode ficar de fora. Márcio, mas como é que eu faço para participar da FIC Goiás? É só procurar uma das nossas ações comerciais, você vai ter todas as informações. Então, Fabrício, e aí, a partir dessa ligação, como é que foi? A partir dessa ligação, eu fui até ele falou assim, você tem R$50 mil pra você me dar aqui? Eu saio daqui. Eu falei, sim, tenho. E eu não tinha nada, tinha 5 mil, aqueles 5 mil de capital de giro. Mas eu falei uma firmeza tão grande, né? E eu falei, cara, tem. Ele, então tá bom, você me arruma 50 mil que eu saio daqui e vou te apresentar a imobiliária, porque o imóvel não era dele, era alocado, né? Aí eu falei assim, não, eu vou arrumar esse dinheiro, rapaz. E aquela 44 não existia ainda? Não existia. Assim nascia a 44. Assim nascia a 44. Não existia nada do outro lado. Que tinha lá era o Arisco, que já tinha saído, né? A fábrica do Arisco era lá antigamente, não sei se vocês lembram. E ali tinha um Café Cairo, que era um sucesso, o Café Cairo no Brasil naquela época. Não sei se você lembra do Café Cairo. Você já tomou Café Cairo? Não. Eu não lembro também. Café Cairo era um sucesso, né? Acho que a turma mais velha lembra do Café Cairo. Eu lembro que eu tomava café, que meu pai só comprava Café Cairo. E era ali tinha máquina de arroz... Ali tinha depósito de grão, porque ali, como ela era próxima, antigamente a ferrovia passava ali, né? E como meu avô era nascido e criado ali, meu avô tirava areia ali do Anicuns, que era o rio Anicuns ali. E tirava areia na enxada ali, né? Não era uma enxada, parecia uma enxada. E ele tirava areia ali. Mas, Fabrício, até para a gente também ter a oportunidade de explorar outros assuntos, que eu acredito que todo mundo está ouvindo, está angustiado para entender como é que um homem que andava numa Kombi com ar-condicionado ecológico, um chão lá deteriorado, não tinha nem lá a estrutura de piso do carro, para virar, né, o CEO dessa estrutura gigantesca que é o Grupo Centro-Oeste. Como que foi essa sacudida da sua vida? Mas essa virada de chave foi justamente depois desse posicionamento, que eu arrumei o dinheiro emprestado com muita dificuldade e montei ali a primeira galeria, né? E dali foi 5 anos ali na 44, com muita dificuldade. Eu pagava o café da manhã para os guias. E além de eu pagar o café da manhã para o guia, eu dava um valor de R$300, eu lembro até hoje. Para o guia levar as pessoas lá, para movimentar o meu empreendimento. Só que antes de acontecer isso, que já era uma grande vitória, quando eu fui abrir a galeria, eu consegui os 50 mil emprestado, mas quando eu cheguei lá na imobiliária, eu precisava de 2 avalistas com imóvel. Eu não tinha esses 2 avalistas com imóvel. Aí foi outra dificuldade, quase que eu perdo os 50 mil. Porque meu cadastro não passava, né? Eu era camelô, estava com o nome sujo. E aí o que acontece?
com muito custo, graças a Deus eu consegui, eu comprava fiado na farmácia, na minha época de infância, e o cara veio que eu era trabalhador, foi uma balista, que chama Léo da farmácia, quero agradecer o Léo, agradecer meu avô também que faleceu e hoje me deu a oportunidade de ser meu balista e acreditou em mim. Mas aí o que acontece? Nessa foi a virada de chave, que é o que eu fiz, e como eu fui funcionário de um cara que era que tinha um poder aquisitivo muito bom na Bernardo Sayão, que a bola da vez era Bernardo Sayão. Eu fui lá nele e chamei ele. Falei, cara, agora eu tenho que aprender a ser vendedor. Porque eu já era vendedor. Falei, vender esse sonho. Então, o que eu fui? Fui para Bernardo Sayão vender o sonho para a galera lá, para eles virem para minha galeria, porque ali ia ser a bola da vez. Povoar 44. Isso. Como se fosse um loteamento, né? Uhum. E aí, o que acontece? Chamei ele, ele não acreditou. Eu falei, ó, esse ponto aqui da esquina, que eu desejava meu ponto, que era da esquina, eu falei, esse ponto vai ser meu. Mas eu não podia ser meu porque eu precisava pagar os 50 mil, eu precisava fazer as lojas, eu precisava pôr piso, eu precisava pôr forro. Quando eu abri lá era 220 metros quadrados, inclusive alugo lá até hoje, do seu Bruno. Lá tem 27 anos que eu alugo dele, nunca trazia um aluguel, nenhum dia. Através dessa galeria que eu consegui. Inclusive, as iniciais chamam meu nome, Fabri. Era Fabrício ou o nome? Fabri, né? E aí... O que eu fiz? Com essas pessoas que foi vindo da Bernardo Sayão, eu fui falando assim, ó, aqui vai ser um Las Vegas. Esse ponto seu vai valer 1 milhão daqui a um tempo. E foi mesmo. Ele me pagou a luva, lembro disso até hoje, ele me comprou a luva por 20 mil e quando ele vendeu quase 1 milhão a luva. Só a luva. Então, profetizei e aconteceu, porque a fé, né, que a gente tem com Deus, quando você solta falando de verdade de coração, ela vai acontecer. E isso aconteceu comigo, eu sou prova viva. E eu acreditei e consegui trazer essas pessoas da Bernardo Sayão. Inclusive era o meu ex-patrão. E eu falei para ele, ó, se você trazer mais 2 ou 3 clientes lá, como você é âncora, eu te dou um desconto no aluguel. E vou fazer nessa sequência. Eu fiz praticamente, eu não conhecia, nem sabia que era um cashback, né? Automaticamente eu fiz um cashback sem querer, né? Nesse formato. E ele foi trazendo mais pessoas. A hora que eu vi que não, eu estava com 22 lojinhas, ganhando meu dinheirinho ali, e estava com a minha loja, estava feliz. Uhum. Só que eu falei assim, cara, agora deu certo. E agora eu preciso replicar isso, dar outro pulo. Aí é onde o empresário tem que pensar bem. Quando se dá esse outro pulo, é um pulo maior. Uhum. E eu estacionava meu carro lá, naquela mesma quadra que tinha aquela galeria de esquina, em frente à rodoviária, um senhor que chamava Alvarenga, dono da Sapeca, dono da fralda Sapeca. Ele tinha ali uma reciclagem, e ele tinha uma reciclagem de papelão. Era 8 lotes, 10 lotes ali. E eu estacionava lá. Um dia, por isso que eu falo que a gente tem que escutar as pessoas, sempre escutar, dar oportunidade. Um dia eu estava estacionando ali, chegou um rapaz em mim e falou assim, rapaz, por que você não faz uma feira aqui? Aí eu pensei em fazer uma feira na Vida do Contorno, né? Que ali era o Café Carlos antigamente. Eu falei, uma feira? Ele falou, faz uma feira aqui. Aí eu fui embora para casa pensando nisso. Falei, cara, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou pegar 10 lotes, que daria 10 lotes, ele daria 4.500 metros, quase 5.000 metros. Eu falei, não tem esse dinheiro. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, eu aprendi a fazer aquele primeiro sem ter dinheiro, por que eu não faço a segunda sem ter dinheiro? Aí eu fui lá, procurei quem que era o dono daquilo. Eu descobri que era o seu Alvarenga. E fui lá atrás desse Alvarenga. Cheguei lá no seu Alvarenga, era um homem muito rico. Quando eu cheguei nele lá, eu tinha um cartão que eu sempre usava, que era Sindicato dos Calçados. Como eu era fabricante de calçados, eu filiei o Sindicato de Calçados. E o que chamava a atenção no meu cartão era aquele símbolo do estado de Goiás. Eu sempre dava aquilo lá como um membro do sindicato. E ele antenou mais por causa daquele cartão que eu dei para ele. Ele falou, pô, esse cara deve ter dinheiro, né? Aí ele me atendeu melhor, me atendeu lá, me deu oportunidade. E eu considerava como camelô ainda. E ele me atendeu. Eu falei, seu Varenga, eu vim aqui para falar sobre aquela área sua. Eu falei, qual área? Essa área lá na 44, frente à máquina de arroz ali, frente à maçonaria Aurora, ali onde o senhor tem um depósito de papelão. Ele falou, sei. Eu falei, o senhor tem interesse em me alugar aquela área? Ele falou, não, lá não tem interesse de alugar, não. Tem interesse de vender. Eu falei, quanto você está pedindo lá? Ele falou, não, lá eu quero 2,5 milhões. Ixi, 2,5 milhões, tinha custado mais 50 mil. Uhum. Falei, meu Deus do céu, onde eu vou arrumar isso? Eu falei, está longe demais. Eu fui embora. Falei, não, depois eu volto aqui falar com o senhor, vou fazer uma proposta para o senhor. Aí fui embora. E aí eu fui
passei outra fase. Eu comecei a vender a 44 de novo. Aí o que eu fiz? Como eu tinha vários empresários que eu comprava, e eu cheguei numa fase tão difícil ali que eu fabricava calçado, ainda continuei fabricando, ganhava dinheiro com a minha galeria, mas eu enfiava tudo num calçado. E eu levei um cano, quebrei. E fiquei devendo muita gente. E aí, um dia eu cheguei num cara que eu estava devendo ele, falei para ele, ó, eu tenho uma oportunidade ali. O cara, eu estava devendo um cara, né? Mas o cara sabia que eu era ligeiro, sabia que eu ganhava dinheiro na minha galeria. E ele falou, não, eu sei que você é muito inteligente, depois eu vou escutar isso. Só que ele não quis escutar na hora. E eu fui procurando outros empresários e mostrando a área, eu levava o cara lá pela contorno, e o cara não acreditava. Já viu o bebo, quando o bebo fala com a pessoa sã, ninguém acredita, né? Mais ou menos a história do bebo. E aí eu fui apresentei para o Marcelo da Pitbull, depois ele virou meu sócio lá na frente. Apresentei para vários empresários, ninguém acreditou. Ele foi o único que acreditou em mim. Foi lá depois, me acreditou, falou, Fabrício, eu entro nesse negócio aqui. Só que eu não tenho condição de te ajudar, porque eu vou fazer uma cirurgia, você vai ter de fazer sozinho. E eu pensei que ele estava rico, né? Que ele, se isso aqui não der certo, ele vai sustentar. Eu peguei ele, levei lá no Solvarenga, que era o cara lá, que eu precisava comprar a área dele. E eu já fui com uma proposta feita. Eu falei, vamos fazer assim. O cara chamava Rui, esse cara que virou meu sócio. Eu falei, Rui, vamos fazer uma proposta de pagar ela em 5 anos. Aí a gente vai alugando a área por mês, pagando um valor X por mês. E a gente vai dando um balão para ele todo ano. E a gente compra a área. Aí ele falou, mas dá certo? Eu falei, dá certo. Porque eu já tinha tudo na minha cabeça, pronto, né? Porque eu ia fazer. E aí nós fomos lá. Como eu não tinha credibilidade, ele tinha credibilidade. Quando eu cheguei lá, deu conexão, porque a pessoa que entra de sócio comigo, ele me fornecia sandália rasteirinha. E a rasteirinha era fabricada do PVC, resto de material, mangueira e tal, eles moíam e faziam o PVC, a sola. E esse cara vendia reciclado para um amigo dele que vendia os granulados para ele. Já granulado de uma PVC. Conexão. Aí deu uma conexão. E nessa conexão, os dois ficou amigos, deu conexão, a gente acabou fechando o negócio. Dificuldade, mas fechamos. Aí ele jogou na minha mão, falou assim, agora a área é sua, agora nós temos um compromisso. Falei, vixe, agora eu tenho que pagar 2.200.000. Tamo que o filho é seu. É feio, 2.500.000. Falou assim, agora é seu. Virou aqui outra tá. Galeria, esse local? Virou outro shopping, hoje Outro é um shopping, chama Centro-Oeste. E hoje virou Pitbull. E virou uma potência, nós chegamos a vender 2 bi ao ano. E aí, 2 bi? 2 bi só nela. 44 chegou a vender 11 bi, né, ao ano. E chegou a ser o 4º maior PIB do estado. E aí o que aconteceu? Eu falei para o seguinte, cara, agora eu vou ter de montar aquilo lá. E tinha 11, 12 casas ali. Eu falei, nossa, e nós sem dinheiro, e eles sem dinheiro também. O que eu fiz? Eu fui num vereador na Compável, ele chamava Paulinho Graus. Eu falei, Paulinho, tem a possibilidade de demolir essas casas, e você dá essas casas, o vitrô, janela, pro povo que demolir. Tá? Ele falou, Fabrício, não tem jeito. Aí eu conversei com outro vereador, o Giovanni. Por isso que eu falo, eu vou dar isso de exemplo para vocês. O Paulinho Graus era meu amigo de infância e não me ajudou. Um cara que não me conhecia me ajudou, que foi o Giovanni, que eu não esqueço até hoje, o vereador Giovanni. Eu falei, Giovanni, eu precisava demolir aquilo ali e tal. E pode levar janela, tudo que você precisar lá, vitrô, telhado, pode doar. Ele falou, rapaz, você veio na hora certa, eu tenho uma demolição para fazer, eu tenho uma erosão que eu tenho que cobrir ali, acho que eu vou mandar os caminhões para você lá. Aí mandou os caminhões, mandou a patrola. E colocou esse povo onde? O povo que morava, ele foi desocupando, né? Ele próprio foi desocupando, o dono do imóvel. Falou, eu vendi o imóvel, vocês têm que tal dia para vocês desocupar, tal. Tá. Inclusive, alguns dos que saíram de lá, virou meus funcionários depois e começou a trabalhar comigo até hoje. Tem 27 anos que eles trabalham comigo. Você deu oportunidade para eles. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a demolir, aí denunciaram a gente pro Goiano Gente. Lembra do Goiano Gente? Antigamente tinha o Goiano Gente. Foi parar na televisão. Foi parar na televisão. Antes de você contar, deixa a gente prestigiar a Mag Seguros, que está com a gente também. Esse povo de televisão é custoso, viu? Eu já vi esse Fernando Arcanjo, viu? Rapaz. Pessoal, a Mag Seguros é uma empresa especializada em seguros, sobretudo seguros de vida. E ela trabalha com uma modalidade que é bem interessante, que é o seguro de vida coletivo. Então você que empreende, que tem um grupo de colaboradores, você quer dar aí uma proteção ampla para os seus funcionários, o melhor caminho é através da Mag Seguros, porque você consegue fazer então essa proteção coletiva e aí os valores caem a valores significativos que comportam dentro do seu orçamento. Márcio, como é que eu conheço a Mag? Onde que eu acho a Mag Seguros? É só procurar as nossas ações comerciais. O Fabrício, hoje,
né? Você deu alguns exemplos aí do começo. Hoje, qual que é o tamanho do grupo? O que é o Grupo GCO? GCO é um grupo que a gente comanda hoje. A gente tem 8 estabelecimentos, né? Vamos para 9 agora, né? E hotéis. Mais perto do microfone, por favor. A gente tem 8 estabelecimentos e hotéis, né? Temos 2 hotéis. Shoppings, são shoppings. São shoppings. Então, o que a gente faz hoje? A gente loca os espaços e, além de a gente locar os espaços, a gente tem receita de estacionamento, né? Receita de internet. Acaba que eu falo até para uma turma, o cara quer montar um negócio lá, eu falo, tem que conversar com o dono do morro. O dono do morro virou eu, na verdade, lá. Tô falando do estabelecimento que é nosso, né? Já viu quando você vai no morro, na favela, você tem que conversar com o dono do morro, né? Eu aprendi que eu tenho que ganhar nas esteiras, né? Então, eu acabo ficando sócio de todo mundo. O cara da internet, eu sou sócio, entendeu? Tá entrando um bunker lá agora, eu sou sócio. E agora a gente tá lançando um projeto novo, que é as vendas no Marketplace, né? Que é um hub que a gente tá criando, porque eu já sempre falo que o empresário tem que estar sempre mudando de cavalo, reciclando, né? A 44 mudou um pouco, né? Assim como outras regiões de comércio muito forte, comércio presencial mudaram, talvez da pandemia para cá, né? A gente tenha percebido mais fortemente essa virada de um esvaziamento, as pessoas hoje comprando online. A 44 está se adaptando a isso? Vou te falar por mim. Eu sou analfabeto no digital em Marketplace, mas eu me reciclei nesse momento, estou acabando de reciclar e estou fazendo o povo vender. E a 44 ela não está preparada para o digital. Hoje nós temos lá no máximo 5% vendendo no digital. E não só a 44, tá? Estou falando nível Brasil e talvez até mundo. Porque, não sei se você sabe, uma das maiores pesquisas, onde que os marketplaces mais vendem, Shein, Shopee, Mercado Livre, é no Brasil. Entendeu? Então, nós não estamos preparados para essa nova era. Inclusive, eu tive de me reciclar e estou reciclando o meu shopping e nosso trabalho, a nossa forma de trabalhar para esse futuro. Mas isso tem que ter uma mudança de cultura também, do lojista, cultura do empreendedor. E a gente está pegando isso e mudando desde o chão de fábrica dele até o final, para ele entrar preparado para os marketplaces, porque tem vários gargalos aí. E como é que é o sonho, Fabrício? Por exemplo, igual se vende hoje dentro da Shopee, se vende dentro da Shein, que a 44 também funcione dessa maneira, vendendo para o mundo inteiro a moda que é produzida aqui? Com certeza. Eu acho que o interessante da 44, porque ela é uma região que fabrica modinha. Então, o chinês ele fabrica em escala, São Paulo. Se a gente fosse competir com São Paulo, São Paulo tem um grande diferenciado. Ele tem uma escala de repetição. Os chineses, né, hoje está lá os bolivianos fabricando em massa. O diferencial nosso aqui do Goiás é a modinha, porque a gente fabrica modinha. Então vem várias pessoas de vários estados, vêm comprar nossa modinha. Entendeu? O diferenciado nosso é a modinha. Inclusive, São Paulo compra modinha daqui. Eu conheço vários inquilinos meus que vendem para São Paulo. Vende para o interior de São Paulo, vende para o Brasil, até exporta. Paraguai, Venezuela, Uruguai, Estados Unidos. E o que é o próximo passo da 44? Se não, é o que eu falei esses dias. Pode sortear carro, pode trazer o Papai Noel. Você pode fazer o que for no físico, que isso pode trazer televisão. Isso não vai resolver nosso problema. Nosso problema mudou. É cultura. Cultura de venda. E eu aprendi isso. Vou te dar só um exemplo. Existe um chinês em São Paulo que está explodindo. Ele está renovando o mercado. O que ele faz? Ele está no físico com preço de Shopee e Shein. Então ele está explodindo. Então, o modelo de negócio é o modelo que ele está fazendo. A gente tem que copiar o modelo de negócio dele. O que o empresário diz é que essa conta não fecha, né? Porque tem os custos ali embutidos, todos. Pelo menos é o que se alega, carga né? trabalhista. Marketplace, você fala? Esse negócio de vender presencial com o preço da Shopee. Não, é o seguinte, aí você tem que fazer o que ele faz. O que ele faz? Baixar a qualidade. Ele tem um governo da China na mão dele. Então, ele tem o que a gente não tem, né? A gente fala as comunidades, ele tem as comunidades chinesas, entendeu? Hoje não compensa você fabricar, hoje você tem que ir China. Inclusive eu estou indo para a China agora buscar novidades, eu virei camelô de novo. Então por que eu virei camelô de novo? Inclusive eu estou lançando um projeto agora que é uma das dores da minha febre. Estou trazendo um dipirona,
onde a gente vai diminuir essa febre. Vai diminuir, ela não vai resolver, porque o problema é cultura. E o que a gente vai fazer? Hoje a gente não vai alugar mais espaço para o meu lojista. Futuramente, isso vai acontecer por etapas, tá? Futuramente, a gente vai vender experiência de venda e credibilidade de endereço. Eu vou te explicar por quê. Hoje, as vendas de marketplace estão tendo muito golpe, né? Você compra lá no digital, não entrega. Os caras, você deposita, não entrega. Portanto, a gente estava tendo algumas situações que o cara chegava lá, alugava o nosso espaço para fazer o contrato, pagava o aluguel certinho, mas não punha mercadoria. Depois a gente descobriu por quê. O cara dava golpe na internet. Ele fazia ali, ele punha produtos na internet e não entregava. Mas ele tinha um endereço fixo dele, ele tinha o CNPJ dele. Dentro do shopping, o shopping gerava credibilidade para ele. E a gente também está agora investigando isso. A outra fase, o que a gente faz? Eu pego hoje, eu tenho mais ou menos 40 pessoas na minha base, onde eu fui dentro da fábrica do cara, eu fui precificar o produto dele, eu fui melhorar a embalagem dele, melhorar a qualidade do produto dele, eu fui organizar a parte tributária dele e trazer ele para esse novo mundo. Então eu pego ele desde o chão de fábrica e organizo a vida dele por etapas até para ele entrar dentro do marketplace, que não tem como sentar no marketplace, porque o marketplace é um leilão digital. Ele não é um mar de rosas também, igual todo mundo pensa, não. Eu tenho uma pergunta instigante para te fazer, mas antes vamos falar da Solute. Fernanda, a Solute é a maior certificadora digital do Brasil e que orgulho, hein? É goiana. A Solute, ela trabalha com certificado digital e, inclusive, é uma questão que a gente chama muita atenção dos nossos associados. Você não pode fazer certificado digital em qualquer lugar. Ali é um documento que você vai fazer os grandes negócios da sua vida, seja com o seu CPF ou com o seu CNPJ. Então, tem gente que faz renovação de certificado porque recebeu um e-mail, faz certificado. Então, esse é um risco muito grande. Você está ali deixando nas mãos de sabe lá quem toda a autenticidade da sua assinatura. Então, não corra risco. Márcio, onde é que eu acho a Solute? Nas nossas ações comerciais, você vai ter o certificado digital com preço abaixo que o mercado costuma praticar. Você vai estar ajudando o nosso sistema a se manter, inclusive para te representar. E o terceiro e mais importante de tudo, você está pegando um produto de confiança, de credibilidade, que não vai te dar dor de cabeça. Então, falou certificado digital, é na associação comercial. A questão é a seguinte, Fabrício, a gente está recebendo aqui Fabrício Marques, para você que nos ouve pelas rádios parceiras, é presidente do grupo GCO, que atua ali na região da 44, ele é um dos fundadores ali da 44. Fabrício, se a 44 não fizer essa virada de chave para o mercado online que você está aí mencionando, a 44 está fadada ao que aconteceu na Bernardo Sayão, por exemplo? Com certeza. Deixa eu te falar, toda cidade anda. Cidade anda. Você pode ver os velhos centros. Se antigamente andava, imagina agora, com aceleramento digital, aceleramento de venda. Vou te dar só um exemplo. A Gigante está chegando aí, que é o YouTube, que é a Meta vindo aí. A Meta vai aprender a fazer o negócio. O TikTok também veio aprendendo a fazer o negócio. Vendendo, né? Vendendo. Então é o seguinte, se a galera, é que eu falo para todo mundo, se a galera não reciclar para esse mundo novo, para esse mercado novo, para essa vida nova que você tem que reciclar, que é IA, você tem que aprender a fazer IA hoje, você tem que aprender a fazer uma boa foto, um bom filme do seu produto, e você tem que estar preparado para entrar nas plataformas de venda. Vou te dar só um exemplo. Eu estou em algumas plataformas de hotel, tem vezes que o meu hotel está na vacância, eu vou para minhas plataformas para vender. Porque meu hotel parado, meu quarto vazio é prejuízo, porque meu custo fixo ele é constante, ele é 24 horas. E loja vazia também, seu custo é constante, 24 horas. Então, assim, o que eu falo para quem está começando? Inclusive, eu estou me reciclando. Futuramente, dentro dos meus shoppings, eu não vou cobrar aluguel do meu lojista. Eu vou ser parceiro do meu lojista. Depois eu vou explicar como e de que forma que eu vou fazer isso. Mas eu aprendi que eu vou ter de ser parceiro dele dentro desse barco. Senão ele vai afundar. Senão, igual aquela velha história, né? Eu vou ter de vender meu negócio ou para uma igreja ou para um supermercado. Para não perdê-lo, você vai juntar-se a ele e apoiá-lo. Eu vou juntar a ele, eu peguei a dor dele. Como eu sinto a dor, porque o meu patrão é ele. Se ele não for bem, eu não vou bem. E, na verdade, o patrão dele, meu, é o cliente que vai ali buscar o produto. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem um grande projeto para o futuro, para organizar ele, e não só organizar, fazer ele vender. Ele não vai preocupar com venda, ele vai preocupar em fabricar, em produzir.
Vender vai ser a gente que vai vender para ele, entendeu? Então eu vou trabalhar para ele. Fabrício, você que já foi camelô, existe um grande embate ali na região da 44, histórico, entre camelôs e lojistas. O camelô, na sua opinião, ele também ajuda a trazer cliente ou ele é concorrente ali? Não, ele ajuda a trazer cliente. Sabe por que ele ajuda a trazer cliente? Ele também é empreendedor. Todo mundo que está ali é empreendedor. E ele ajuda a trazer cliente. Vou te dar um exemplo. No passado, teve uma situação na 25 de março que os empresários juntaram e tiraram todos os camelô, né? E quando tiraram esses camelô, passou uns 3, 4 meses, os empresários pediu para voltar. Por causa do porquê? Eles trazem movimentos. Mas tem que ser de uma forma organizada. Uma forma organizada. Esse que é o problema. De organizar essa questão. Então você é a favor, desculpa te interrompendo, de uma organização ali, do espaço, né? A ocupação ali para não tampar a frente das lojas, né? É porque, na verdade, o que é mais difícil? Porque passei por essa fase. O mais difícil porque o cara que está pagando aluguel ali, o cara que está pagando imposto, aluguel, e aí não tem aquela organização, o cara fica na frente dele ali, atrapalha o ciclo ali de pedestre, atrapalha também a visão. E isso complica muito para quem está pagando aluguel, entendeu? Acaba que o cara fala assim, se ele está na rua, também posso ficar para rua. Portanto, tinha muitos lojistas ali que estavam na rua. Eles estavam dentro do shopping e na rua. Tem isso, né? O cara tem a loja lá, mas expõe na rua também. Ele é camelô ao mesmo tempo, né? Ou ele já foi um dia e conseguiu acender e comprar uma loja lá dentro, e é o sonho dele que ele fala assim, cara, eu vou pra rua, tô vendendo mais na rua, porque lá ele não paga imposto, não tem energia, não tem custo, entendeu? E eu tenho que dar até parabéns pro prefeito Sandro Mabel, porque ele fez um trabalho maravilhoso ali na 44, né? Ele já chegou com o pé na porta, né? Para resolver essa questão. Ele tem o bom do Sandro é que ele tem cabeça de empresário. Então, ele é empresário também, entendeu? Então, ele pensa nos dois lados. Ele pensa no empreendedor. Não é porque o cara tá na rua, também ele pensa no cara que tá na rua. Porque ele falou, não, então vamos arrumar um lugar para eles. Entendeu? Não é só assim, não, eu vou tirar e vou deixar largado. Não funciona. Então, e ele conseguiu levá-los, tirá-los de lá e levar para um lugar? A galera foi tudo para os galpões, né? Montaram algumas feiras dentro dos galpões. E ficou mais organizado. Então, e os galpões ficam na 44 Fica também. dentro da 44. Não tem, então, exposição mais nas calçadas? Não tem. Inclusive, e até dar os parabéns ao prefeito, ele deixou também até os manequins ficar exposto ali, no mínimo 50 centímetros, porque o lojista que está na frente para a rua, ele quer expor um manequim dele, né? Então ficou exposto os manequins, porque o que você vai vender um carro na concessionária? Você não põe lá na frente? A 44, ela padece da falta de investimento do poder público, né? Por muitos anos. Investimento lá agora chegou recente. Você está falando de uma história que começou 22 anos atrás, não tinha placa, não tinha incentivo para levar o turismo para lá, questão de linha de ônibus que leva para lá, é coisa, né? Até a questão da segurança melhorou muito nos últimos anos. Segurança que vem melhorando. Então, a região da 44, por muitos anos, foi invisível, né? Menosprezaram o potencial da 44. Não, e nessa época que eu não tinha os olhos para 44, porque eu falo como a 44 é um diamante para Goiânia, para Goiás. É um polo que é difícil de construir, foi décadas, você viu quanto tempo para construir um polo daquele. E eu acho que o nosso prefeito, acho que ele vai olhar para isso, porque a 44 tem que ser uma região de vivência. O que é a região de vivência? Quando você vai com sua família, o pai não quer andar com a esposa, com o filho, ele fica num lugar ali gostoso, para ele tomar uma cervejinha, sentar em um ambiente gostoso, entendeu? Ali tá faltando isso. É uma região feia, vamos falar a verdade, é feio. Eu falo assim, é uma região que precisa de cuidados. Melhorou agora recente. Urbanizaram, deram uma cuidada, né? Inclusive tem um projeto para revitalizar a 44, né? Dar uma revitalizada nela. E eu até nessa próxima oportunidade com o prefeito, eu quero até falar com ele. Eu tenho uma grande ideia para 44 ser uma área de vivência. É como se você tivesse um turismo de negócio na 44, né? Porque tem condição, porque nós estamos ali num local que tem a rodoviária, que tem a feira hippie, que tem várias situações ali de que agrega o empresário
pequeno, médio, grande porte, não importa, mas ali quantas famílias que não dependem daquele ali. Então, se ele organizar essa parte de vivência ali, organizar essa parte de lazer ali, vai ficar muito bom, porque o varejo vai vir com mais força. Porque se o varejo vir com mais força, a 44 ela se completa, entendeu? Porque o centro, hoje não tem centro mais, você vê o centro de Goiânia, Campinas, passando dificuldade, centro de Goiânia, porque hoje os bairros têm o seu próprio centro. Não sei se você percebeu. As pessoas não querem se deslocar muito, né? Não. E os bairros no físico, eles já têm o próprio centro dele. Pra você ver, a região noroeste tem um centro deles, o Garavelo tem a Igualdade, e a Garavelo tem a Mangalô. Então, cada um tem... O Guanabara tem sua... aquela avenida de comércio, né? Então, cara, que tem tudo ali. E se a 44 não tiver um preço bom, um atrativo melhor... A turma vai pra lá. Um estacionamento legal. Restaurante. Um restaurante. Bar. Tem que existir, começar a pensar numa área de vivência, uma área de lazer. Você vai, hoje shopping não é. Hoje shopping praticamente é um lazer. Você vai para o Flamboyant, você vai pensar o quê? No lazer. Você vai ali, tem um cinema, tem uns bares ali, tem tudo ali, tem segurança. Então, as pessoas preferem ir para um shopping, para um lazer, entendeu? E a 44 tem que se tornar isso para começar a ter o varejo ali, entendeu? Porque tem tudo para ter o varejo. Mas precisa se revitalizar. Precisa ser a menina dos olhos de Goiânia. O centro é ali hoje. A Uniodonto está com a gente. Fernanda, a Uniodonto, ela traz um modelo de negócio extremamente interessante. Ela possibilita acesso a toda essa parte de tratamentos odontológicos, mas dentro de um valor mensal, sobretudo no programa coletivo, que fica um valor bem interessante. Então, você que tem uma empresa, quer dar essa proteção a mais para os seus colaboradores, é só procurar o Uniodonto através das nossas ações comerciais. Ô, Fabrício, você está num segmento que você sente a economia. O termômetro é imediato. Se está bom, se está ruim, porque o varejo muito aquecido. Quem tem uma visão mais crítica ao governo alega que não está tendo mão de obra porque as pessoas estão muito pautadas em programas sociais que não estimulam o trabalho. Quem é uma visão mais favorável ao governo fala que não está tendo mão de obra porque a economia está aquecida e está todo mundo empregado. Como é que, de fato, na sua opinião, está a economia nossa nacional através do que você está percebendo no termômetro da 44? Mas se eu te perguntar se era nacional, eu até falo isso muito para a galera aqui, porque você já viu quando o cara está preso, quanto que ela tem de salário? A esposa, ela tem um salário, né? E hoje, você ter filhos, praticamente é um negócio, né? Porque você tem salários também. E isso dificulta muito. Mas não é só o governo que dificulta nossa mão de obra. Hoje tem os aplicativos também, né? Tem o Uber, tem as entregas do iFood. Hoje tem vários, o Mercado Livre está dando essas opções. E hoje o cara com o celular na mão, se ele souber trabalhar, ele ganha dinheiro também com o celular. Então está tendo muito, pra você ter noção, nossas vagas de emprego estão abertas já tem 2 anos e a gente tem dificuldade. Mas o planejamento do governo é um planejamento que eu falo, governo federal, né? Eu acho que é um planejamento suicida, porque o pequeno mesmo, ele está pensando que não vai ser atingido, ele vai ser atingido. Do jeito que estamos, 2027, a gente vai ter um colapso. E quem que vai sentir mais? O C e D. O B vai para o C, vai cair para o C, o rico vai ficar super rico, né? E o super rico cada vez mais rico. Quem mais vai ser atingido é o C e o D, e o cara que é o B vai cair para o C. Isso vai acontecer, vai virar um colapso. E falando da turma C e D final, eles estão amando esse governo, porque o governo vou dar um exemplo, o Nordeste, o cara lá tem, parece que Vale Gás, né? Cada filho acho que tem um custo de receita, né? Uma receita, acho que é uma média de receita. Bolsa escola, tem Bolsa Escola, agora vai ter o Vale Gás, né? Então o cara vai trabalhar para quê? Ele vai ter filhos. Então isso dificulta a mão de obra. E outra coisa que eu falo que está dificultando muito a nossa mão de obra por exemplo, hoje o cara de bicicleta
ele vai entregar um iFood, ele vai fazer uma entrega rápida, ele vai ganhar dinheiro, entendeu? Ele ganha dinheiro. Ele talvez ganhe mais dinheiro do que está empregado. Eu falo isso porque no passado eu não quis assinar minha carteira. Falei assim, cara, vou ser empresário. E nunca larguei de ser empresário e ganhei dinheiro. Mas governo, falando de governo, eu acho que vai ter um colapso em 2027. Se continuar o governo como está, né? Fabrício, a gente falou muito do empresário. Tem um lado seu que anda juntinho aí com a vida de empresário, que é a vida artística. Você tem uma dupla sertaneja? Tem uma dupla. Comecei com uma brincadeira e virou uma dupla. É mesmo? Inclusive fizemos um projeto agora, Fabrício e Henrique. Fizemos Fabrício e Henrique. Fizemos um projeto legal agora, Velho do Céu, né? Que a gente consegue fizemos um projeto agora recentemente, Léo Magalhães, Edbrito Samuel, César Minotti Fabiano, juntamos Marrone, Panda, juntamos assim, aquela galera, Ícaro Gimar, juntamos uma galera, uns 15, 20 artistas, da Luísa Martins, juntamos uma galera assim bem impressionante, numa mesa, sem camarim, todo mundo cantando, virou uma resenha. E isso está indo muito bem no nosso propósito de negócio agora. Como é que chama isso? Chama Véio do Céu. Véio do Céu. O Véio do Céu, por que Véio do Céu? Já viu no Goiás, todo mundo fala Véio do Céu. Então a gente fez uma label entre os artistas. Como a gente tem uma conexão boa com o meio artístico, né? E eu tive o prazer de conhecer algum tempo atrás o cantor Leonardo. A gente hoje a gente é até sócio. Então, o Leonardo foi abrindo portas para mim também no meio artístico, né? Uhum. E nesse meio artístico eu consegui agregar esse novo mercado da música, onde abre muitas portas para a gente. E aí você consegue conciliar as carreiras? Você canta bastante ainda? Consigo. Como é que é? Inclusive, dia 18 nós temos show. Então, nós temos show, assim, trabalhando muito para a prefeitura, né? Uhum. E o que eu faço? Eu olho a música como um lazer, mas acabou ela virando CNPJ. E aí, a partir do momento que eu comecei a olhar ela como um CNPJ, comecei a ter mais sucesso nela. Engraçado que o meu parceiro, ele era de uma dupla antigamente, chamava Rony Max. Uhum. Né? E aí eu era fã deles já. Aí um dia eu tinha feito uma boate, a boate aqui em Goiânia era a antiga Woods, e depois eu montei uma boate chamada Cabaré. Não sei se você lembra do projeto Leonardo, era Cabaré. Eu montei uma boate Cabaré. E nisso um dia um cara chegou em mim e falou assim, cara, por que você não faz a segunda pro Rony, que era a dupla, chamava Rony Max, era uma dupla de sucesso aqui antigamente. Inclusive tinha algumas músicas de sucesso, né, igual Coração Bandido, esse meu, do Leonardo, regravou. Uhum. Por Você eu mudo o jeito de ver. Essa também o Gustavo regravou, era deles. Então, eu era fã deles. E acabou que eu comecei com uma brincadeira. Falei, cara, não mexer com isso não, eu sou empresário, não sei nem fazer uma segunda direito. Não sei, inclusive estou até aprendendo até hoje. Porque fazer segunda voz é difícil, muito difícil. Eu pensava que era fácil, mas é muito difícil. Você fazia primeira antes? Não, eu não fazia primeira. Eu não fazia nada, porque eu não sabia nem cantar. Eu tô achando que esse homem é um Midas, viu? Porque tudo que ele põe a mão vira dinheiro. Vou colocar ele presidente do Vila Nova, viu? Deus abençoe, sela suas palavras, né? E aí acabou que eu era fã dos caras. E depois eu falei, cara, vamos fazer um teste. E acabou que... Virou. E começou a virar, e fizemos um show, fizemos um DVD, e eu não sabia cantar nada, e fui para um professor de aula de canto chamado Demar, que faz aula de canto para esses grandes artistas, e eu aprendi a fazer a segunda, e estou aprendendo todo dia, estou até com um professor me dando aula, e todo dia eu estou aprendendo, não sabe que na segunda voz tem a terça, tem a sexta, tem a oitava, tem a segunda. Então, gente, tem várias... Você é o cara, então, que tinha o dinheiro e tinha vontade de mexer com o negócio. Tinha um dinheiro. Achou o parceiro. Achou o parceiro que cantava demais. O homem canta demais e canta muito mesmo. Ele sabe. Mesmo? Inclusive, o Leonardo é fã dele, o Gustavo é fã, porque ele fez o sucesso e os caras usavam o palco dele. Sempre o Leonardo, enquanto o Leonardo fala, nossa, eu sou fã daquele parceiro seu, ele canta demais. Você é um segundo tipo Marrone ali? Eu sou quase igual ao Marrone. Bera, já viu aquela fazenda de 1000 alqueires, mas você tem a de 10? Bera, 1000 alqueiros? Sou parecido com a fazenda. Deixa eu falar da Pignat Marcas e Patentes. Fernanda, a Pignat, ela atua num ramo muito importante dentro da realidade de qualquer tipo de negócio. O seu CPF é seu, ninguém troca o seu nome. Agora, o nome da sua empresa não é assim. Não basta você ter feito lá o registro, por exemplo, na Juseg. Você tem que registrar o seu nome para você ter a garantia, porque o risco que você corre,
uma outra empresa que se usar o mesmo nome que o seu, registrar primeiro, ela pode inclusive obrigar você a mudar o seu nome. E aí não é só problema de mudar a fachada não, que já é um grande transtorno. É o nome empresarial que você construiu ao longo de anos, já pessoas têm que mudar do dia para a noite. Então evita esse transtorno. Mas cuidado, nesse ramo, o que não falta é gente esperta, né? Malandro, cá entre nós. Então você tem que procurar uma empresa que tem idoneidade. A Pignat já atua nesse ramo há vários anos, é parceira aqui do nosso sistema. Márcio, como é que eu acho a Pignat? É só procurar nossas ações comerciais. Ô, Fabrício, um outro ponto que eu achei muito forte dentro da sua atuação empresarial, você sempre foi um cara que fez conexões, né? Agrupando. E a essência do nosso sistema é justamente isso, é a gente mostrar a importância de estar junto, de estar unido, de ter espírito de classe. Então, eu gostaria assim, que você falasse um pouco mais da importância do relacionamento, até para estimular quem está nos assistindo a afiliar na associação comercial. E o associativismo também, né? Essa é uma pergunta clássica que a gente faz para todo mundo que passa por aqui. Você até mencionou a história do cartão, que quando você apresentou o cartão do sindicato, aquilo te deu moral para sentar na mesa do cara. Então, você é um cara que defende as pessoas estarem em associações. Não, com certeza. Acho que todo mundo tem que estar agrupado, né? Sozinho é quase impossível, né? Quando você está sozinho, você se torna muito vulnerável e fraco. Porque aquela velha história, eu sempre falo, não, cara, não vamos comer o bolo sozinho, não, vamos dividir o bolo, que todo mundo vai participar de algum aniversário. Se você comer o bolo sozinho, ninguém te convida. Então, quando você desagrupa, você fica mais fraco. Então, você tem que estar sempre agrupado com pessoas que realmente estão realizando, estão fazendo, estão crescendo. Aquela velha história, né? Você é quem os 20 mais perto de você, né? E eu sempre gostei de estar perto de pessoas que 20 vezes melhor do que eu. Nunca a menos do que eu. Eu quero, na verdade, estar numa mesa com pessoas agrupadas, igual os grandes sindicatos, as grandes associações, porque dali você vai, tem certeza que você vai agregar para você. Se você não é o seu segmento, você vai aprender muito com ele, mesmo não sendo um segmento. Na sua trajetória é importante, né, a gente perceber aí essa união de esforços, né, o tempo todo, desde lá da época de Feirante, quando você convidou o grupo para ir com você para 44, e lá, né, como você construiu a sua história sempre em grupo, com outros parceiros, com união, e isso é assim até hoje, né, pelo visto. Com certeza, tem empresários ali de grandes nomes, de grandes empresas que estão ali agrupados, e quando a correia aperta, a galera se junta, né? Porque no Brasil é assim, né? Quando a correia aperta... Só quando a água está no pescoço. Aí a turma se junta. Por isso que existem as multas de trânsito, as multas aí... Mas o importante é agrupar, tá perto de pessoas que realmente vai te trazer... Eu sempre falo aquela história, eu não gosto de ficar perto de Mandacaru, né? Mandacaru é uma árvore que tem no Nordeste, que você sabe que só dá espinho, não dá nem sombra. Então a gente sai perto desse tipo de árvore, né? Então a gente está perto de pessoas agrupadas, e se você tiver agrupado certo, com pessoas certas, você sempre vai se beneficiar de alguma certa forma. Maravilha, Fabrício Marques, muito obrigada pelo tempo que você disponibilizou para bater esse papo com a gente aqui, para inspirar empresários, gente que quer empreender, com toda certeza foi muito útil. Obrigada. Eu que agradeço o convite e parabéns pela iniciativa que vocês estão tendo. Isso é muito importante para o empresário e para quem está escutando, né? Porque é difícil esse Brasil, ser empresário no Brasil, né? E você tendo incentivos igual vocês estão fazendo, dá até uma animada na turma, né? Porque todo mundo tem uma história, né? E todo mundo escutando histórias, acho que anima mais a turma lá embaixo. Acaba a gente vira um acelerador, né? Verdade. Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço. Márcio? Vamos? Bora. Márcio. Chega Obrigado, por hoje. Chega. Até o próximo. Faciec Pod. Muito obrigada.